Vamos à nossa entrevista, né? A secretária Milena já está por aqui, participa mais uma vez do Primeira Hora. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Bom dia, Albenise, Alex, Édipo e todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Secretária, semana passada a senhora esteve em Brasília, juntamente com o prefeito Ivanildinho, e a gente gostaria que a senhora fizesse um balanço dessa viagem, né? Se conseguiu recursos, né? Os recursos para Santa Cruz, a liberação desses recursos, que a senhora detalhasse, né, como foi essa viagem e o saldo positivo aqui para o nosso município. De fato, a viagem foi bem proveitosa, sim, né? O prefeito levou não só demandas da saúde, mas também de outras secretarias, né? Mas com relação à saúde, nós tínhamos alguns assuntos bem específicos e bem técnicos de monitoramento, acompanhamento, de avaliação de serviços. Então, a gente, com essas demandas, só um minuto, eu não estou ouvindo bem. Só um minuto, desculpe. Desculpe, Albenise, é porque estava dando uma interferência aqui onde eu estou, né? Então, a gente levou umas demandas, como eu falei, de avaliação de serviços, e aí o que é que acontece? Nós tínhamos algumas demandas com relação à pandemia, né? Junto à pandemia, quando chegou com muitos desafios, mas também com oportunidades. E agora, a gente está numa fase em que essa demanda vem diminuindo, né? A transmissibilidade vem diminuindo, e a gente, enquanto município, precisa se organizar para poder atender os anseios que a população está necessitando hoje, né? Que não é a mesma demanda do início da pandemia. Mas ela não passou. O coronavírus ainda está aí, né? Com variantes, apesar da vacinação estar avançando muito. Então, uma das principais pautas que nós estávamos levando para Brasília é, de fato, como é que o Ministério da Saúde está enxergando esse período, quais são as ações que o Ministério da Saúde está incentivando, como está essa questão de financiamento com relação ao Ministério da Saúde e os municípios, porque a população tem que estar ciente de que o nosso maior parceiro hoje na gestão municipal com relação à área de saúde é o Ministério da Saúde, né? Então, com relação a recursos, a gente conseguiu, graças a Deus, garantir por mais 3 meses o nosso centro Covid, que ainda é muito importante. A gente enxerga nesse processo que a gente está vivendo agora de transição, que não é hora de fechar, mesmo entendendo essa diminuição da transmissibilidade, mas a gente não sabe ainda essas próximas fases que virão, com as aberturas da atividade econômica, enfim, se de fato realmente essas variantes, a gente sabe que o vírus ele é muito inteligente, ele se replica com muita facilidade, ele se multiplica rapidamente e a gente não sabe até que ponto, né, essa vacina de fato imuniza, como estão, né, pregando aí todo mundo. Então a gente está também tendo cautela, né, para não fechar abruptamente os serviços e depois ter outra onda e a gente não ter como atender a população. Então, de forma cautelosa, a gente vamos conseguir manter o Centro Covid por mais 3 meses, né? Com essa garantia que o Ministério da Saúde nos deu, graças a Deus. E aí, com relação aos leitos de UTI, nós também fomos discutir essa viabilidade dos leitos de UTI Covid, né, a manutenção desses leitos de UTI Covid, também foi discutido isso como ponto de pauta. Com relação a recurso, foi pleiteado algumas emendas parlamentares por parte do prefeito, e aí a gente foi atendido sim. E aí, assim, a viagem foi muito, muito proveitosa mesmo, Albenise. Albenise e Alex, me permita, a Milena deve estar com um probleminha, Milena, de retorno, que tem um delayzinho. Se você quiser, acho que você está com fone, tirar o fone na hora de responder, pode até lhe ajudar, ficar com fone só na hora de perguntar. Ou ela está sem fone, mas tem um rádio aí próximo que esteja gerando um delay. Isso.
né? Se E ficar com retorno. isso é ruim, para quem não tá todo dia com isso. Eu enfrentei no sábado esse problema de delay. Então, não é só a Milena, né? Atrapalha até a gente É. mesmo. Mas se ela quiser responder sem um retorno, fique à vontade. Mas é justamente nesse período de transição, Milena, que a gente está vivenciando, né? Eu imagino os dilemas de uma gestão municipal, porque você tem esse período em que você vê muitos casos baixando, não é? Você vê uma demanda pelos serviços bem abaixo do que se tinha 2 meses atrás, por exemplo. Por outro lado, você vê aí os processos de reabertura muito normais, você vê muita aglomeração em todo canto, as pessoas realmente deixaram praticamente todos os protocolos. Talvez o protocolo que mais permaneça seja ainda o uso de máscara, mas os outros estão bem complicados. E como é que você entende esse momento, né, atual, com base nisso, né, de ver esses números baixando, mas ainda entendendo que não está tudo normal? Como a gestão municipal encara isso? A gente da área de saúde, a gente está se planejando de que forma? A gente entende, né? A gente entende que a vida social e econômica ela tem que acontecer, né? E paralelo a isso, o município está tentando manter, né, a estrutura para se houver uma necessidade, a gente ter essa retaguarda, né? Para que a população tenha essa assistência necessária. A gente sabe que não tem como fechar tudo, né? Já foi comprovado que lockdown não foi a melhor solução. Se tivesse sido São Paulo, não teria o número de mortes que teve. E foi o município, o estado também, que teve mais lockdown, né? Principalmente a capital de São Paulo. Então, a gente sabe que o vírus, ele ainda está circulando, né? A transmissibilidade diminuiu muito, a imunidade da população aumentou porque já teve o Covid, aumentou porque está sendo vacinada, mas não é hora dos serviços de saúde fecharem. A gente já vivenciou um momento parecido ano passado, né? De ter, inclusive, passar 3 semanas com a UTI zerada, 3 semanas com o hospital zerado. E aí depois a gente passou por um momento bem difícil, de superlotação, né? De ter que alugar equipamentos para aumentar leitos de UTI, mesmo sem estar habilitados, né? A gente tem habilitados 5 leitos, nós já tivemos até 9 pacientes lá dentro da UTI, aqui. A gente precisou alugar equipamentos, enfim, aumentar a equipe para atender a população e a população não passar por nenhum sufoco ou nenhum constrangimento de estar em corredor, né? Então, com relação a esse atendimento COVID, a gente vai, a busca nossa em Brasília, uma das pautas era exatamente essa: manter os serviços por mais um período importante para que a gente compreenda como vai ser daqui para frente. Com essa abertura, se a gente passar esses próximos 3 meses com a transmissibilidade diminuindo, né, com o nível de internação baixo, índice de contaminação, de casos positivos baixo, aí sim, a gente pensa nessa situação. Agora, a gente precisa, de fato, redirecionar todos os nossos serviços agora, inclusive o hospitalar, né? A gente vai precisar agora sentar com toda a equipe, eu vou passar para a equipe, a gente não teve tempo ainda, depois que eu cheguei de Brasília, eu ainda não sentei com a equipe para repassar tudo que foi discutido lá, né? A gente deve estar fazendo isso na próxima semana, porque essa semana a gente está com uma agenda administrativa de instrumentos de gestão que a gente precisa cumprir. Mas a gente está sentando com a equipe nesses próximos dias para direcionar todos os nossos serviços. Ô, Milena, deixa eu pegar um gancho aqui nessa sua afirmação, manter os serviços por mais um período. Isso inclui também o centro de saúde da família, porque a gente sabe que era uma estrutura que estava para ser aberta, porém com outro objetivo, mas que teve que ser adaptada para o enfrentamento da Covid, algo que foi muito elogiado, inclusive por profissionais, em um dos momentos mais críticos da pandemia, a divisão de pronto-socorro, enfim. Qual o planejamento, qual o futuro daquela estrutura e o seu funcionamento, hein, Milena? Olha, o projeto que foi enviado ao Ministério da Saúde, que foi aprovado por Conselho Municipal, pelo próprio Ministério da Saúde, é de ali ser um centro de saúde da família.
equipes de saúde da família, fazendo atenção básica, que é eu vou até dizer assim, que é o que o prefeito mais quer investir agora nesses próximos anos, né? O planejamento dele está bem voltado para a atenção primária, de ampliação e melhoria de qualidade dessa assistência. Então, a proposta ali é a atenção primária com uma equipe, a princípio ia ser uma equipe 12 horas, né? E aí o prefeito está querendo 24 horas de urgência e emergência para atender às necessidades do bairro, né? E o Aloysio Bezerra volta com toda a estrutura de hospital geral. E aí a gente tem sim condição lá de atender como hospital geral, ala Covid, ala não Covid, entendendo que mais para frente, né, a gente sabe que essa pandemia vai virar uma endemia e a gente vai ter que conviver com essa doença. Então, nos próximos meses, a gente sabe que a gente vai ter condição de atender essa demanda no Aloysio Bezerra, lá na sede, no Conjunto Cônego Monte, e o Centro de Saúde da Família, a gente vai sim habilitar, né, porque ele foi aprovado pelo Ministério, foi aprovado pelo Conselho, esse modelo, e aí a gente só tem que ver com a Prefeitura, com o prefeito no caso, essa situação desses plantões 24 horas, né, porque aí tem que ser uma contrapartida municipal, entendendo a estrutura que tem lá no Centro de Saúde da Família. Na última participação sua aqui no Primeira Hora, um ouvinte perguntava sobre a falta de um medicamento de uso contínuo, o carbamazepina. Como é que está a entrega desses medicamentos? Né? Está faltando? Já foi normalizado? Só para a gente atualizar essa informação? Olha, Benício, com relação à assistência farmacêutica, a gente está, inclusive, providenciando um material para que os usuários eles tenham conhecimento de quais são as medicações que são disponibilizadas pela Secretaria de Saúde através do programa da assistência farmacêutica, né? E dentro dessa relação está, sim, o carbamazepina, só que o que é que aconteceu? É uma medicação realmente de uso contínuo, a gente entende a necessidade do usuário, mas o que é que acontece? Na última licitação, a empresa que ganhou não estava fornecendo, e aí a empresa foi desclassificada. Está havendo uma licitação nova de medicação controlada, né? E eu acredito que essa licitação, eu acredito que é daqui para sexta-feira, porque ontem foi uma pessoa me procurar por causa dessa medicação e assim, já está para ser licitada. Infelizmente, o carbamazepina gotas, ele ainda não está sendo distribuído, né, nesse momento, porque a empresa foi desclassificada e está acontecendo outra licitação. Infelizmente, no serviço público tem essas demandas de burocracia que a gente tem que entender o processo, né, tem que compreender, apesar de que o comprimido está tendo na secretaria, sim, mas o gotas e o de 400 não. Então, a licitação deve estar acontecendo agora, daqui para sexta-feira, e eu acredito que em 10 dias a gente deve estar normalizando esse abastecimento dessa medicação. Participação aqui no Primeira Hora. Chegou agora uma pergunta e aí você responde e já fica à vontade aí para algo mais que você queira acrescentar. Um ouvinte aqui pergunta se o centro cirúrgico do hospital vai ser reativado. Então, de qualquer forma, a gente agradece aí pela sua participação aqui no Primeira Hora. Desses primeiros 3 meses, não. A gente vai montar 2 salas de procedimentos, né? Porque aí na sala de procedimento existem aquelas pequenas cirurgias que podem ser feitas, mas o centro cirúrgico ainda não. A gente tem um projeto de um centro cirúrgico, de um bloco, de uma ala, para ser construída no Aloysio Bezerra, né? Entendendo que aqueles leitos de UTI Covid ainda vão permanecer por um período, né? E aí, quando passar esse período, a gente vai transformar em leitos de estabilização, como é a UTI geral, né? Então, assim, o local ele está todo estruturado para a gente ter condições. Se a gente não tiver condição de transformar em UTI geral,
mas para a gente ter um leito de estabilização que possa dar qualidade a esse paciente, segurança a esse paciente e ao familiar desse paciente na hora de uma transferência, porque a gente vai ter o mesmo padrão de qualidade, os mesmos equipamentos. Então, por enquanto, lá onde era o centro cirúrgico, permanece leitos de UTI COVID. As nossas cirurgias, elas estão sendo reguladas, né? Agora iniciou as cirurgias eletivas do Estado, porque estavam todas suspensas. As cirurgias que estavam sendo realizadas eram cirurgias só de urgência e emergência. Então, a gente está organizando, através da regulação, a transferência dessas cirurgias para Currais Novos, que é o município mais próximo da gente, e tem cirurgias, tem plantão de cirurgia lá, então a gente está transferindo para lá as cirurgias de médio porte. Com a sala de procedimentos, alguns pequenos a gente vai poder fazer aqui, e a gente tem esse planejamento do bloco cirúrgico, né, novo, lá no Aloysio Bezerra. Agradecer ao Benise mais uma vez a oportunidade de estar aqui prestando esclarecimentos, pedir desculpa aqui pelo início, porque eu estava tendo alguma dificuldade, mas lembrar a população que também estamos tendo uma campanha antirrábica, né, onde os nossos agentes e colaboradores estão porta a porta. Então, eu faço um apelo à população que nos receba, que receba os nossos agentes. Eles estão passando para vacinar seu cão ou seu gato. As vacinas de rotina estão disponíveis nas unidades básicas de saúde no turno da manhã. A gente precisa fazer um apelo à população, as mães levem as crianças. Nós temos vários condicionantes, como o Bolsa Família, que uma das prioridades, um dos condicionantes é a carteira de vacinação em dia. Então, a gente tem algumas vacinas que estão precisando que a população nos procure. Então, o apelo que eu deixo aqui é que a população procure a vacinação durante a manhã, à tarde a vacinação da Covid. A gente também está com dificuldade com D2. No início do programa vocês falavam aí, eu gostaria de reforçar que quem tenha D2, por favor, procure nossas unidades no turno da tarde para garantir essa imunização. Você não está só se imunizando, mas você está garantindo a imunização também das pessoas próximas, né, da população em geral. E aí é isso, eu acho que a população tem que nos ajudar. Só o serviço público a gente não consegue manter toda a assistência necessária, e o apelo que eu deixo é que a população compreenda o momento e nos ajude nesse enfrentamento. Muito obrigada. Conversamos então com Milena Ferreira, secretária municipal de saúde aqui de Santa Cruz.